Bom, pessoal, se a gente está vendo que o movimento com a velocidade constante, ele é definido por uma equação matemática, que nós vimos aqui, S de t igual a S0 mais vt, a gente pode analisar o comportamento desse tipo de movimento de forma gráfica, né, ou graficamente. Tá? De maneira que, se eu perceber que a minha distância ou as minhas posições aumentam positivamente com o tempo, tá? Isso vai representar que nós temos um chamado movimento progressivo, tá? Ou seja, a cada minuto, cada segundo que o carro se movimenta, ele aumenta suas posições para frente, né? Sempre maior do que zero. Porém, em algumas situações, tá? A gente vai considerar, isso tudo depende do referencial lá que nós falamos no início, eu posso perceber que as posições de um veículo, elas diminuem com o tempo. Tá? E o que nos dá a impressão de que esse veículo está perdendo distância. Nisso a gente vai considerar como sendo um movimento retrógrado. Tá? Na real, a gente vai comparar sinal de velocidade. Enquanto o azulzinho aqui a velocidade é positiva, no vermelho a velocidade é negativa. Vou voltar aqui só para a gente entender que, por exemplo, esse terceiro caso aqui, nós teríamos uma velocidade negativa. Aí a velocidade negativa vai indicar para a gente apenas que eu estou voltando atrás na trajetória. O exemplo que eu sempre costumo dar é que, assim, todo mundo quer fazer o trajeto de casa para a praia. Né? Quando a gente faz o trajeto da casa para a praia, a gente está voltando para algum lugar. Então, adotando um referencial positivo como sendo indo para a praia, quando a gente está voltando da praia, a gente está fazendo um movimento retrógrado. Tá? Mais ou menos essa é a diferença. Tá? E, a partir do gráfico, a gente pode tirar informações daquela equação. Tá? Por quê? Nesse gráfico, tá? Eu estou pedindo para a gente calcular qual que é a função. Tá? Em outras palavras, a gente quer montar essa expressão matemática aqui. Tá? Uma função que vai descrever o comportamento do nosso gráfico. Para isso, então, vamos partir do seguinte. Quando eu olho para esse gráfico, tá? Ele é um gráfico que me dá as posições aqui no eixo Y e o tempo no eixo X. Como ele tem uma reta que está crescendo para baixo, digamos assim, ou ela está de forma decrescente, a gente pode imaginar que esse gráfico terá uma velocidade negativa. Primeira coisa aqui é identificar onde que o gráfico começa. Tá? Na verdade, ele começa aqui no ponto de 50 metros, no ponto A. Eu já posso dizer aqui que a posição inicial é 50. Falta calcular a velocidade e aí a gente termina. Para calcular a velocidade, essa velocidade é dada pela velocidade média, que é, por definição, calculado como sendo a variação das posições pela variação do tempo. Então a gente percebe que o gráfico termina aqui, ó, na posição C. Ou seja, ele termina na posição de menos 10 e no tempo de 2 segundos. Só que a gente não pode dividir só menos 10 por 2. Porque quando a gente considera a velocidade média, a gente tem que considerar o trajeto todo, ou pelo menos a primeira e a última posição. Se a velocidade média é dado pela diferença entre as posições, aqui eu vou ter o seguinte, vou ter menos 10 menos 50 dividido por 2 menos 0. Afinal de contas, eu parti do instante 0. Tá? Só que acontece aqui, ó, menos 10 menos 50, tá? Eu já estou devendo 10. Passo a dever ainda outros 50, no total passei a dever menos 60.
Se eu dividir menos 60 por 2, dá uma velocidade de menos 30 metros por segundo. Se a gente substituir aqui, ó, eu vou ficar com menos 30p. A dica é perceber o seguinte, tá? Se você tem dificuldade em visualizar as contas, a gente pode perceber o seguinte, ó. Eu precisei perder 50 metros para chegar no zero. Então, perdi 50 e perdi outros 10 para chegar no onde eu queria. É uma forma da gente visualizar. Eu demorei 2 segundos para perder 60 metros de distância. Ó. Afinal, estava no 50. De 50 até menos 10, eu preciso subtrair 60, que era o valor que a gente tinha encontrado aqui. A velocidade representa para a gente mais ou menos o seguinte. Quantos metros eu vou perder por segundo? Aqui ele perde 30 a cada segundo. Se a gente observar aqui, ó, significaria que com essa média, né? Afinal de contas, isso é uma velocidade média. Nessa média, ele ia perder, depois de um segundo, ele ia estar mais ou menos no 30. Tá? Depois de outro segundo, ele ia estar já no menos 10. Aliás, aqui, né? Ele vai chegar no 20. Se ele perde 30, ele vai para o 20. Perdendo mais 30, ele chega no menos 10. Tá? Então, a partir do gráfico, a gente vai tirar esse tipo de informação também. Tá? Então, é muito importante entender o funcionamento dos gráficos.